Bem-vindo ao podcast Minha Lição de Hoje. Olá, bem-vindo ao nosso podcast Minha Lição de Hoje. Nesta semana, iremos estudar por que a interpretação é necessária. O verso para memorizar está em Hebreus capítulo 11, versículo 6, e diz: De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e se torna galardoador dos que o buscam. Nesta semana, nós iremos aprender um pouco sobre a necessidade de interpretar corretamente as Escrituras a partir dos diferentes tipos de texto que ela contém, porque ler a Bíblia também significa interpretá-la, e é necessário entender para poder então que ela se transforme em nossa regra de fé e prática. Ao interpretar a Bíblia, é necessário levar em conta o tipo de escrita deste texto. Interessante que Deus chamou homens diferentes, que escreveram em tempos diferentes e de formas diferentes, para que essa diversidade pudesse abranger as pessoas e as pessoas pudessem entender a palavra de Deus. Nós temos, por exemplo, textos escritos como história, como oráculos, como parábolas, como poesia, como prosa, e é importante que dentro desse contexto, cada leitor possa entender qual o tipo de escrita para que haja uma interpretação correta do texto bíblico. Nós não podemos interpretar um texto que é um formato em parábola ou em formato de uma poesia como um texto profético. São formatos diferentes. Por isso é importante levar em conta o tipo da escrita. E quando isso não é levado em conta, exageros e bizarrices acontecem. Como, por exemplo, um homem que um dia interpretou o texto de Oséias como uma autorização para que ele pudesse casar-se com a mulher do vizinho, ou então como alguém que leu o texto de Gênesis 3,15, dizendo que porém inimizade entre ti e a mulher, sendo como um respaldo para o divórcio. É até engraçado, mas muitas vezes é isso que acontece. Interpretar o texto bíblico diferente do seu contexto e do seu tipo de escrita leva a erros enormes ao interpretar a palavra de Deus. Portanto, querido amigo, há uma enorme necessidade de não simplesmente lermos a Bíblia, mas de interpretarmos ela de maneira correta. Um forte abraço e até amanhã. Obrigado por ouvir o nosso podcast. Compartilhe e até amanhã.